Olá, professora. Olá, turma. Boa tarde a todos. Podemos iniciar, professora, a nossa palestra de hoje. Desejo a todos uma ótima aula. Ok, obrigada, Elison. Boa tarde a todos vocês que estão aqui me prestigiando. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, né, que estão parando um pouquinho do dia de vocês para estarem aqui comigo, me escutando. Mas eu queria fazer um convite antes de qualquer coisa. Muito mais do que apenas me escutar, eu gostaria que vocês também participassem, porque isso aqui não é para mim, isso aqui é para vocês. Né? Então, o quanto mais vocês perguntarem, o quanto mais vocês tirarem dúvida, o quanto mais vocês quiserem trazer o modelo de negócio de vocês para construirmos, né, juntos esse conhecimento, melhor e mais rico vai ser para todo mundo, tá? Então, isso aqui que eu preparei é apenas um norte para juntos construirmos. Tá? Então, espero aí poder participar espero aí que vocês possam participar ativamente. Posso contar com todo mundo? Espero que sim, viu? Então, tá bom. Olha, gente. Então, dito isso, vou me apresentar para vocês, mas antes de me apresentar, quero passar aqui o slide dos nossos, né, o vídeo, na verdade, dos nossos patrocinadores. Eu sempre gosto de reforçar que sem eles esse projeto tão bacana não existiria, né? Então, o meu agradecimento aí e vamos rodar aqui. Perfeito aí, então, né? Muito obrigada pelos nossos patrocinadores. Boa tarde oficialmente para todos vocês. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing 360 graus, né? Ou seja, o marketing que vai além das redes sociais. Vamos entender um pouquinho, na verdade, como que a gente pode conseguir trabalhar o marketing sem ser, ou, né, como complemento, porque marketing não precisa ser só redes sociais. E aí, como o mundo virou o mundo digital, a gente acaba esquecendo outros aspectos e outras estratégias que podem ser muito bem-vindas para o nosso negócio de uma maneira geral, né? Mas antes, inclusive, de falar sobre o que é marketing, normalmente eu coloco um slidezinho me apresentando e hoje não lembrei de colocar, né? Não coloquei dessa vez, mas não tem problema. Meu nome é Cíntia, tá? Eu falo que antes de qualquer coisa, eu sou ser humano, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou irmã, eu já fui filha, né? Meus pais já faleceram, mas eterna filha, saudosa aí.
Sou uma apaixonada por educação. Educação faz parte da minha essência, de quem eu sou. Isso que eu faço, né, de levar conhecimento para os quatro cantos é realmente o que me completa, o que me faz feliz. Eu sou professora universitária há 26 anos. Hoje, atualmente, já fui pró-reitora acadêmica de uma universidade. Atualmente sou, além de professora universitária, tenho uma, né, minha empresa de consultoria, então trabalho com consultoria na área de gestão e sou coordenadora dos cursos de administração e de recursos humanos, também numa instituição de ensino. Vocês perceberam pelo tanto de coisa, eu não preciso nem dizer que eu sou hiperativa, né? Eu faço 50 coisas ao mesmo tempo. E às vezes até eu falo assim, gente, como que eu consigo manter a sanidade mental fazendo tudo isso? Mas acho que isso também faz parte de mim, né? Houve um momento da minha vida em que eu não estava tão ativa assim, né? Não estava fazendo tanta coisa e eu não estava me reconhecendo, eu estava achando estranho, né? Então, dito isso, gente, prazer e vamos embora começar aí falando de marketing 360 graus. Mas antes de falar de marketing 360 graus, eu quero trazer para vocês aqui o conceito de marketing, tá? Marketing, ele é um conceito mais amplo, tá? Que vou trazer aqui o conceito geral, mas depois a gente vai conversar sobre ele, né? Ele é um conjunto de atividades, de ações que são feitas, são desenvolvidas no intuito de criar um produto, de comunicar bem, de entregar, de oferecer para o cliente produtos ou serviços que o cliente valorize, né? Para que a gente tenha essa troca entre, né, troca de valor, ou seja, o cliente vai entregar aquilo que ele quer, aquele pode, né, o dinheiro dele, e as empresas vão entregar aquilo que eles querem, o que eles podem, ou seja, seus produtos, seus serviços, tá? Então, eu falo que, em essência, o marketing é a arte de entender e satisfazer as necessidades do mercado para que aquela empresa tenha lucro, tá? E, gente, existem vários conceitos aí de marketing, né? As pessoas adoram falar que marketing é vendas, adoram falar que marketing é publicidade e propaganda, e eu sempre digo que marketing vai muito além de tudo isso, tá? Muito mais do que apenas vendas. O marketing até ajuda a impulsionar as vendas, mas marketing é, antes de qualquer coisa, estratégia, tá? Então, o marketing, ele não cria as necessidades. Vejam lá no final, né? O intuito do marketing é satisfazer as necessidades dos clientes, né? Ou seja, é pegar nós, seres humanos, temos necessidade de uma série de coisas. Por exemplo, temos necessidade de nos alimentarmos bem, temos necessidade de morarmos em algum lugar. O que que o marketing vai fazer? O marketing vai desenvolver o seu trabalho para que aquela empresa que venda comida chame a atenção do cliente, crie valor para o cliente, a ponto daquele cliente comer de uma empresa e não de outra empresa, né? Chama a atenção do cliente a ponto do cliente ou alugar ou comprar um apartamento na mão de uma empresa e não na mão de outra empresa. Então, o papel do marketing é esse. E é claro que quando o marketing faz o seu papel bem feito e tem estratégia para isso, e pensa e reflete, automaticamente ele vai gerar vendas. Claro também que muitas vezes o marketing para isso, ele precisa usar, né, o que a gente entende como publicidade e propaganda. Mas o marketing vai muito além disso, tá? Então, eu falo assim, marketing, o melhor conceito que eu conheço de marketing é entender o mercado para atender o mercado. Por que que eu falo isso? Porque o marketing, ele vai procurar, e aí eu quero que vocês pensem no negócio de vocês, porque não tem propósito nenhum eu ficar teorizando aqui, né? O importante é que a gente vá para a prática.
Então, eu queria que vocês pensassem no negócio de vocês. E aí, a partir desse negócio, vocês começassem a entender quem são as pessoas que compram o negócio de vocês, né? Quais são esses clientes, para que, a partir da percepção do entendimento, e é o primeiro passo de quem são essas pessoas, a gente possa detectar quais são as necessidades dessas pessoas, quais são os desejos dessas pessoas, tá? O que que essas pessoas demandam de fato, para que a partir disso a gente consiga ter entregas mais direcionadas, entregas mais assertivas para essas pessoas. E quando eu faço isso, eu consigo promover quase que, entre aspas, um milagre, que é a diferenciação. E eu brinco que é um milagre porque existe uma multidão de empresas aí no mercado, né, que fazem os diversos tipos de produtos. Se alguém, inclusive, que estiver aqui na sala, que quiser me contar que tipo de produto que trabalha, se é algo na área de culinária, se é algo na área de costura, se é alguma prestação de serviço, se é produto, se é serviço, tá? Me contem aí, por favor, porque isso vai me ajudar muito a entender, né, o negócio de vocês e direcionar a minha fala para esse negócio. Mas a verdade é que, independente do produto que eu ofereço para o mercado ou para o serviço que eu ou vocês oferecem para o mercado, é fundamental que a gente se diferencie, tá? Eu costumo falar aí, chamar isso de aí, ó, a Salete falou que faz saída de praia em macramê. Bacanérrimo. Confesso que eu nunca vi uma saída de praia em macramê. Para mim é novidade, assim, já vi muito trabalho em macramê e já vi muita saída de praia, mas nunca os dois juntos. Deve ser realmente um trabalho muito bonito. E aí, olha, você já consegue diferenciar. Sabe por quê? Nem todo mundo faz saída de praia em macramê, né? Então é isso. A gente precisa pensar em se diferenciar. Eu brinco que é assim. Nós precisamos aprender a sermos vaca estampada no meio de vaca branca, ou vaca roxa, no meio da multidão de vacas de cores regulares, tá? Tá na hora de conhecer. Concordo, Salete, concordo. Depois eu vou seguir, combinado? Arte Sassa, e inclusive, colegas que estão aqui na sala, depois ela colocou o arroba aí, sigam o arroba dela. Mas eu falo que é importante que a gente tente criar uma diferenciação, um diferencial competitivo, para que a gente consiga ser um pouquinho diferente em relação ao nosso concorrente. Tá? E quando eu falo diferente, gente, talvez para algumas pessoas seja melhor esse diferente, e para outras pessoas seja pior, e tá tudo certo. Sabe por quê? Nós não precisamos agradar a todos, a gente tem que escolher um grupo de clientes que se interessem pelo nosso tipo de produto, pelo nosso tipo de serviço, né? A gente não tem que atender e agradar ao mercado todo, até porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aqui na sala e nem o coletivo das pessoas que estão aqui na sala dão conta de atender o mercado todo nas suas áreas, tá? Óbvio que não, o mercado é muito grande, né? Então nós temos que inovar, fazermos diferente para sermos vistos e para sermos lembrados. Precisamos ser uma vaca estampada no meio de vaca branca, porque quando eu olho de longe eu reconheço, né? Eu vejo aquele tanto de vaquinha branca e tem uma vaquinha que é estampadinha, eu sei qual, né? Eu consigo distinguir. E isso é muito importante. Isso é uma teoria. Chama-se teoria da vantagem competitiva ou do diferencial competitivo, tá? Então, o que que é isso? Tá? O que que é esse marketing de diferenciação? Um diferencial competitivo é um ou mais atributos que fazem a empresa ser única e superior em relação aos seus concorrentes. E aí, pessoal, atributos podem ser 1000, tá? Eu posso. Aquelas pessoas que têm um olho lindo, azul ou verde, eles têm um atributo, eles têm um diferencial. Afinal de contas, pelo menos no Brasil, a maior parte das pessoas não tem olho nem azul e nem verde, não é?
Então, eu posso dizer que aquilo é um atributo, tá? Levando para o negócio de vocês, se vocês têm um atendimento diferenciado, isso é um atributo, tá? Que os faz diferente dos outros. Se vocês têm um produto customizado, se vocês têm um produto que agrada uma parte da população, né? Que seja a cara de um grupo de pessoas, tá? Faz com que sua empresa seja única em relação à sua concorrência. E isso vai fazer toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu falo com vocês é: vamos trabalhar o marketing para além das redes sociais? Fundamental. Sabe por quê? Não adianta nada a gente trabalhar o marketing da nossa empresa com lá nas redes sociais muito bem trabalhado, se está todo mundo vendendo a mesma coisa, que você é mais um no meio da multidão perdido. Você vai conseguir vender? Obviamente, mas talvez, tá? Pense comigo, se vocês diferenciarem, se vocês forem, né, e o bonequinho branco no meio dos bonequinhos azuis aí, segurando uma lâmpada, você consegue ser enxergado, porque você está jogando os holofotes para você, né? Então, marketing muitas vezes é estratégia. Por quê? É a maneira que nós, profissionais, podemos usar para construir para o nosso negócio, seja produto, seja serviço, vantagens e benefícios que a gente pode oferecer, entregar para o nosso cliente, de maneira que o nosso cliente vai nos olhar de maneira diferente, não vai nos perceber de maneira diferente, tá? Atributos esses que o nosso concorrente talvez não faça. Pode até vir a nos copiar daqui a um tempo, mas tem aquela historinha: quem sai na frente bebe água limpa, tá? Então, esse diferencial, esse ser diferente em relação à multidão, tá? Faz com que a gente tenha, então, o nosso diferencial competitivo, a nossa vantagem competitiva aí no mercado e automaticamente tenda a vender mais, né? E aí, para falar que marketing vai além, marketing 360 graus, acabei de conceituar, né? E para falar que ele vai além das redes sociais, eu trouxe aqui algumas imagens. Primeiro, marketing é embalagem, ou seja, embalagem também é marketing. A roupagem é como eu visto o meu produto, tá? E eu sei que muitas vezes vocês que estão aqui no IPPE, tá? E a minha preocupação na hora de pensar nesse material e falar de marketing 360 graus é muito pensar nesse modelo de marketing para micro e pequenos empresários, porque eu imagino que dessa sala aqui a maior parte de vocês tem essas características, né? Tem lá colega que faz saídas em macramê, sempre tem alguém que faz alguma coisa gostosa na comida, seja um bolo, seja um doce, seja, né? Sempre tem alguém que faz, sempre tem alguém que faz costura criativa nos grupos, né? Ou seja, pessoal, o produto de vocês precisa ser legal? Com certeza, precisa ser muito legal. Mas a embalagem também conversa com o cliente de vocês, tá? Porque é a maneira, inclusive, que vocês têm como se diferenciar do cliente de vocês, do concorrente de vocês, né? Então, pensem em tudo que vocês forem fazer, pensem em como vocês vão apresentar. E mais do que isso, comecem a construir a imagem de vocês, a identidade de vocês. Isso é muito importante, tá? Então, antes de pensar numa embalagem, reflitam. Reflitam qual é o padrão de cor, né, da linguagem do seu negócio que você vai utilizar. Evitem, por exemplo, cada dia trabalhar com uma cor diferente, com uma cara diferente, com uma logomarca diferente, né? E aí, assim, às vezes eu vejo, né? Eu já estive tanto em cursos aí no PPE, tanto presenciais quanto, né, em momentos presenciais, quanto em momentos aqui de maneira remota, eu vejo muito, assim, vou dar o exemplo de uma aluna aqui. Ela tinha uma arte, aí acabou a arte dela, acabou o cartão, né, o tagzinho dela, ela foi lá e fez com outra pessoa, com outra cara, e sem identidade alguma. Não, gente, construam, isso é importante. Escolham uma letra,
lá para chamar de você, suas, tá? Escolham uma padronagem de cor, escolham um estilo. E esse estilo precisa a conversar com os tipos de marketing que você vai escolher trabalhar, tá? Para além disso, então, ele vai estar na maneira como você vai embalar o seu produto, vai estar no seu cartão de visitas, vai estar lá no tagzinho que você cola no rótulo da sua geleia, tá? Tudo isto é marketing e tudo isso vai além das redes sociais, porque não adianta nada eu ter um marketing super bacana nas redes sociais se o meu produto não fala por si só e ele precisa ser apresentado. Sabe por quê? Infelizmente, tá? Nós somos julgados e condenados pela nossa aparência. Os nossos produtos não são diferentes. Eu falo infelizmente porque às vezes a essência do produto ou a essência da pessoa não está na embalagem, não está na roupagem. Mas de fato nós somos julgados e condenados ou exaltados a partir dessa embalagem. Então, é importante que vocês se preocupem como vocês vão fazer essa roupagem do produto de vocês, tá? Tentei mostrar aqui uma variedade de coisas, mas inclusive trazendo exemplos aqui de que não precisa ser nada complexo, tá? Essa embalagem mesmo que está aqui, parece que de uns docinhos, né? Do lado direito da tela e na parte de cima. Gente, nada mais é do que um saco de papel pardo, saco desses de iFood, saco desses que a gente compra nessas distribuidoras Triângulo aí da vida, barato, certo? E aí a pessoa coloca. Ali eu tenho, numa embalagem, inclusive, são os. Vocês já devem ter visto isso muito mais do que eu, talvez. Aquilo ali, gente, são uns paninhos de papel, mas tipo um paninho de bandeja de papel, parece um crochê. E aí eles grampearam, pregaram esse paninho na embalagem, colocaram ali todo um detalhezinho de um lacinho. No outro, eles pegaram uma fita dessas tiras, né? Uma tira bordada, colocam o lacinho. Gente, isso faz toda a diferença. E não vou dizer que isso custa muito caro, porque não vai custar muito caro. Concordo com vocês que você apresentar um produto como esse café, por exemplo, aí, né? Um café muito especial, que vem numa garrafa, né? Linda. Concordo, essa embalagem custa caro, mas eu quis trazer aqui opções para vocês que nem tão caro ficam assim, né? Eu gosto muito dessa imagem dessa pizza, não sei se vocês conseguem ver, mas embaixo da pizza é um MDF, o mais fininho possível, tá? No formato de uma pá de pizzaiolo. Então a pizza vem nessa pá. Essa pizza a gente chama de uma pizzaria de Belo Horizonte, mas ela é pequena, inclusive assim. Acho que eles têm a loja lá no Belvedere, tá? Chama Pizzaria San Gennaro. É, e eles têm o delivery deles eles entregam desse jeito. Custa mais caro? Talvez custe um pouco mais caro. Mas, em compensação, as pessoas não vão jogar aquilo ali fora. Aquilo ali vai ficar na casa delas. Quando as pessoas forem, por exemplo, receber amigos para comer um queijo, tomar um vinho, eles podem muito bem servir nessa tábua e o amigo vai olhar e falar assim: "Ó, que bacana, deixa eu ver", né? E aí, olha, é uma propaganda gratuita que a pessoa guarda com ela, tá? Então, a embalagem, ela é marketing em tudo que se faz, tá? Então, pensem na roupagem, na apresentação do produto que vocês vão trazer para o cliente de vocês. E essa roupagem, essa apresentação, ela precisa parecer, na verdade, com a cara, com o perfil do cliente de vocês, tá? Então, se eu tenho um cliente mais sofisticado, tem que ser uma embalagem mais sofisticada. Se eu tenho um cliente mais rústico, pode ser uma embalagem mais rústica, tá? Mas independente disso, tem que ser. O cliente tem que entender que aquilo ali foi feito com carinho, foi feito com zelo, né? É especial de alguma maneira, certo? Ó, continuando aqui. Sacola também é marketing, né? Então, olha que bacana aí. Eu posso, deixa eu pegar novamente uma sacola.
E eu trouxe esses exemplos para vocês verem que não é necessário gastar fortunas, muito dinheiro, tá? Com pouca coisa a gente consegue fazer. Olha, eu não tenho dinheiro para ficar mandando imprimir essa arte igual essa daí, né, da caixinha do bolo, porque isso custa caro. Gente, eu trouxe um exemplo aqui de uma sacola de papel pardo. Não precisa ser, né? Mas eu acho super lindo, inclusive, papel pardo, e é o tipo de sacola mais barato, né? Em detrimento a branquinho ou a coloridinha, essas são mais baratas. E a pessoa vai lá e carimba, tá? Esses carimbos vocês mandam fazer lá na Shopee. É cheio, coloca lá carimbos. É cheio de empresa que vende isso. Ai, não gosto de comprar na internet, não quero Shopee. Quantas pessoas que fazem carimbos espalhados por Belo Horizonte? Vocês com certeza vão achar alguém. Vocês vão mostrar o que vocês querem e eles vão fazer esses carimbos para vocês. E aí passa a ser a sua cara, né? Olha que bacana essa embalagem do bolo aí. Claro que essa embalagem do bolo, ela é um pouco mais cara, né? Mas será que não dá para a gente adaptar? Tenho certeza que dá, ainda mais porque vocês são extremamente criativos aí. Tá? Então, são sugestões, mas para vocês pensarem que a embalagem de vocês também pode sim ser uma estratégia de marketing. Vocês têm um produto, vocês têm um pequeno negócio. A vitrine de vocês é marketing. A maneira como vocês dispõem o produto, como vocês apresentam o produto de vocês, é marketing. Por quê? Nós consumimos pelos olhos, né? Eu falo assim, coloquei coisas de comida aí, nós comemos pelos olhos. Então, ver algo bonito nos faz querer comprar aquele produto. Às vezes a gente compra justamente porque está tão lindo, que você quer levar um pouquinho daquela belezura para casa, né? Então, pensem que vitrine, displayagem, disposição do seu produto também é marketing, tá? A gente vai pensar em outros aspectos aqui também. Apresentação do produto, né? A gente estava falando de embalagem, mas a apresentação, a maneira como eu entrego o produto para o meu cliente também é marketing, tá? E olha, às vezes ser criativo já é um grande diferencial, tá? Mas e você, às vezes você não precisa de fazer coisas caras, mas se você apresenta aquilo de uma maneira diferente, você já pode inclusive cobrar mais caro, tá? Eu adoro essa imagem aí do patinho com a caldinha escorrendo. Isso nada mais é, gente. Eu acho essa ideia fantástica, tá? Isso aí é uma ideia de uma cafeteria. Eu só consegui achar no Instagram, por isso eu dei um print do Instagram e coloquei aí para vocês. Isso é uma cafeteria que serve um café de uma maneira diferente. Então, eles pegam esse patinho é chantilly, eles pegam, sabe aquelas forminhas de criança? Gente, é literalmente, eu vi o processo, tá? Aquelas forminhas de criança, de brincar com areia na praia, que você pega e faz assim, prensa a areia e vira o molde. Pois é, esse patinho aí é de chantilly, mas feito com aquela forminha de criança brincar. Tá? Precisa ser patinho, não, gente. Precisa ser patinho, não. Pode ser o que vocês quiserem. Mas vocês conseguem entender que eu posso servir um café com chantilly, e eu posso servir um café com chantilly em formato de patinho, ou em formato de baleia, ou em formato, sei lá, né, de flor. Aí eu posso, né, brincar aí com o que eu quiser, tá? Olha que bacana que fica. E olha que visual. As pessoas começam a consumir pelos olhos, né? E aí você vê essa calda escorrendo, tem todo um contraste de cor, quer dizer, o visual fica bonito, né? E aí, não sei se dá para vocês verem, mas isso aqui né? Isso é uma xícara. A ideia é que isso caia numa xícara de café, e aí embaixo o patinho está sentado num biscoitinho. Não sei se vocês já viram, chama Stroopwafel, que é um biscoitinho fininho. Já foi ao interior de São Paulo, é um biscoitinho de origem, né, lá dos estrangeiros da vida, mas
ouvi dizer que em Olambra isso é tradicional, esse biscoitinho, tá? Interior de São Paulo. Ou seja, é uma maneira de apresentar, né? Da mesma maneira que, olha, que bacana. Eu sei que alguns de vocês aqui mexem com alimentação. Suponhamos que isso pode, inclusive, virar um nicho de negócio, tá? Ah, agora para o Dia dos Namorados. Tem namorado que quer fazer, né, arrasar Bangu com a namorada, né? Quer fazer um jantar especial, bem romântico, mas não sabe nada de nada de nada, né? Olha que ideia legal. Você vende o box do tiragosto pronto, né? Com a frutinha, com o salaminho, com o queijinho, né? Com tudo bonitinho ali, certo? Então, a ideia é essa, é a gente pensar em maneiras inovadoras, maneiras criativas de também apresentar o produto, né? Olha esse exemplo aí. A gente tem tortas servidas aí de maneira triangular, normalmente torta é na fatia mesmo, tá? Como se fosse ali um picolé, né? De uma maneira diferente, de uma maneira bacana, isso no caso para você colocar numa loja. Olha outra foto, um simples macarrão, você põe um contraste com um prato preto, muda a cara, tá? Aí eu coloquei aí, enfim, coloquei vários exemplos de como a apresentação do produto também é marketing, tá? Dito isso, gente, eu quero trazer para vocês aqui o que é marketing 360 graus, tá? Marketing 360 graus, ou marketing holístico, ou marketing integral, porque existem vários, né, vários nomes para esse tipo de marketing, tá? É um tipo de marketing, e essa imagem que eu coloquei aí é justamente para mostrar isso. Ele integra diferentes canais de comunicação no intuito de atingir o público-alvo de forma consistente e abrangente, tá? Então, ao invés de simplesmente focar a divulgação, a comunicação, tá? Num único canal, o marketing 360 graus, ele vai utilizar vários meios, seja online, né? E não é que o marketing digital ele sai fora e é um completo oposto do marketing 360 graus, não. Muito pelo contrário, ele faz parte do conjunto da obra, mas é muito mais do que apenas o marketing digital, o marketing online, né? É também o marketing offline, é também uma feira que eu participo, um evento que eu participo, uma embalagem legal que eu levo para casa da pessoa e que depois o meu cliente vai utilizar aquela embalagem de outras maneiras e vai me divulgar constantemente, tá? Então, marketing 360, ele perpassa por a gente levar uma experiência para o cliente de maneira consistente, relevante, para que aquele cliente identifique o nosso produto e tenha sempre contato com o nosso produto. Por isso que eu falei com vocês que, às vezes, a gente precisa escolher desde a cor, que é a cor da nossa empresa, até todo o resto, tá? A gente precisa se comunicar com uma linguagem para o nosso cliente. Não estou falando que aquela linguagem tem que ser eterna daquele jeito, mas a gente tem que ir evoluindo aos poucos. Mas a gente tem que ter uma maneira de se comunicar, tá? Visualmente falando, tá? Então, o marketing 360 graus ele vai além das redes sociais, porque a gente não pode ter um foco exclusivo nas redes sociais, que é o que muitas pessoas fazem, porque o alcance das redes sociais ele é limitado. Primeiro porque Instagram só entrega para quem ele quer. Né? Tem lá os algoritmos, então a entrega não é maciça. A pessoa às vezes é sua amiga na rede social, mas não vê as suas postagens, porque suas postagens não têm entrega para aquela pessoa pelo tipo de coisa que aquela pessoa normalmente vê, pesquisa e tudo mais, tá? Então, quando eu trabalho com também a rede social, mas algo para além da rede social, quando eu diversifico o meu canal de distribuição da minha imagem, do meu negócio, eu consigo gerar um engajamento muito maior, né? Eu consigo gerar uma percepção de pertencimento do meu cliente em relação à minha marca, tá? Então, eu consigo fidelizar
muito mais o meu cliente quando eu faço esse tipo de ação, tá? Então, gente. Quando eu falo, e aí estou falando aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Só uma coleguinha aqui que contou que trabalha com saia de macramê. E o resto, não quer me contar aqui com o que vocês trabalham para eu usar como exemplo, para a gente discutir aqui juntos? Bora lá? Mas continuando, então, Ei, pode Cíntia, falar. boa tarde. Oi, boa Eu tarde. tenho um ateliê de costura, trabalho aqui com sob medida. Estou num Uhum, momento de transição, né? Estou fazendo aqui também costura criativa e ajustes, né? Consertos de roupas. Mas pretendo iniciar minha produção autoral de peças. Quero fazer um nicho dentro desse nicho, só, a princípio, só blusas, né? hum, E aí, nessa semana, marquei a consultoria justamente para definir uma logo, que eu não tenho, né? Eu não tenho, bacana. isso eu sinto falta aqui da embalagem, de uma tag, enfim, né? De algo que valoriza o produto. Eu até peço à família para guardar essas sacolas mais bonitinhas, porque eu brinco que eu me recuso a botar meu serviço dentro de sacolinha de supermercado. Com certeza, é isso mesmo. Mas, para além disso, eu acho, né, que bom que você marcou consultoria aí no PPE para criar a sua logomarca, mas entenda que a logomarca é uma identidade visual, tá? E que você pode, às vezes, fazer o detalhe com pouca coisa. Tá? E que nem vai te gastar tanto assim, né? Porque eu sempre fico pensando, né? E quando eu vou falar, especialmente para o PPE, que a gente, qualquer dinheiro é dinheiro, né? Então, que a gente não pode ficar, às vezes, né? Vocês aí muitas vezes não podem ficar tendo gastos muito grandes, mas pensa no detalhe, já que você está começando a construir essa logomarca, já construa junto a identidade visual, né? Então você vai começar a pensar, inclusive, qual a cor que você acha que representa, ou qual ou quais as cores você acha que representa seu produto. Qual é o estilo que você acha que mais parece com você, tá? Com seu tipo de produto, né? Com seu negócio. E aí, sabe assim, pensa em tudo que você pode fazer. Então, um tagzinho que você vai lá e você manda imprimir na gráfica. Um tagzinho de nada, gente, que você manda imprimir na gráfica pequenininho, que você pode pegar e fazer. eh, né, num papel normal mesmo, não precisa de ser aqueles tags profissionais, não, né? Mas que você possa passar uma fitinha, sei lá, uma fitinha bobinha, um Hoje, fitilho. assim, eu Hum, consegui encontrar na Shopee uhum, uns mini cartõezinhos. uhum, E aí comprei o furador também, porque já pensando em outras coisas, porque esses uhum. cartõezinhos vêm um buraquinho muito pequenininho, né? E eu comprei Entendi. o furador, eu faço um furinho um pouquinho maior e passo uma fitinha. E comprei um carimbo, que Uhum. é gratidão em ter você como cliente, uma coisinha assim. E é isso que eu tô no momento podendo fazer e tô fazendo. Ótimo, perfeito. Mas já pensa depois que você criar a sua logomarca, já pensa num carinho um carimbo da sua logomarca também, né? Começa a ter essa identidade, essa personalização aí para ter a sua cara. Não precisa ser muito caro, mas é possível, né? Deixa eu ver aqui, a Fátima falou que trabalha com arranjos naturais, como suculentas, cactos e plantas e afins. Agora também está fazendo arranjo com flores e sementes secas em fibras naturais. Olha, super legal, principalmente porque dá para você trabalhar isso em vários nichos, né? Hoje, cada dia mais, isso nunca saiu de moda, planta nunca saiu de moda, mas, né, planta hoje é lembrancinha de aniversário, planta hoje, ele, né, é estratégia de marketing de empresas, então dá para você escalar e construir a sua identidade a partir disso. Legal. Então, vamos pensar aqui. E aí,
né? Por exemplo, pegue lá as suas plantinhas, suas suculentas e tente, pense em embalá-las de uma maneira diferente, né? Que vá agregar valor ao seu produto, que vai ser diferente do que a concorrência faz de alguma maneira. É, a Salete falou que tem que melhorar muito o visual do Instagram dela. Nesse momento, estou fazendo uns corações com as cores verde menta e com as cor violeta em crochê. Vou Oi, turma, parece que a professora teve um probleminha com a conexão. Ela travou, congelou aqui para a gente. Vamos aguardar só um instante, vou tentar entrar em contato com ela e já eu retorno, tá bom? Só um instante, pessoal. Oi, professora, tá fechado seu microfone. falei pedir desculpas. Falei que minha internet aqui oscilou, caiu, né? Mas eu passo bem, eu não machuquei, não. Podem ficar tranquilos aí, que eu, né, tô bem aí. Deixa eu abrir, deixa eu compartilhar de novo a, a minha tela aqui com vocês. Aí, de novo, vou compartilhar errado, depois eu compartilho certo. Estão vendo aí? Como é que tá? Ainda não, professora. Não? Deixa eu fechar e fazer de novo, então.
Share. E agora? Agora foi, só não está totalmente expandida ainda. Vou expandir. Acho que agora foi, né? Estão vendo o expandido? Não, não está expandida ainda não, professora. E agora? Agora foi, agora foi. Tá bom, ótimo. Então vamos lá, desculpa aí. Então, foco aqui de novo, né? Então, nós estávamos justamente falando da importância de nós pensarmos no detalhe e de nós trabalharmos desde a sintonia das cores, de tudo mais. Isso é muito importante. Isso é marketing para além das redes sociais, porque não adianta nada a gente ter uma boa rede social se a gente não conversa com a mesma imagem, sabe? Se a gente não se preocupa com esse detalhe. E aí, quando a gente fala em marketing 360 graus, eu estou dizendo para vocês, né, que alguns aspectos são importantes. Por exemplo, a abrangência. O que que eu quero dizer com abrangência, tá? É um tipo de marketing que engloba canais de comunicação diversos, desde uma mídia tradicional, que é TV, rádio, coisas impressas, mídias sociais, né, que é o marketing social, e-mail, marketing de conteúdo, eventos, quer dizer, abrange tudo. Sei, né? Tenho certeza que muitos de vocês aqui nem faz sentido vocês fazerem uma televisão, né? Não faz sentido trabalharem com rádio, nem nada disso. Mas talvez possa fazer sentido para alguns uma propaganda num rádio, né? Por que não? Mas entendendo que marketing 360 ele pode sim e deve sim ser feito por empresas menores, tá? Marketing 360 graus, ele visa criar interações significativas com o público, ou seja, engajar esse público e gerar confiança, tá? O público, ele vai, quando ele olha e ele percebe que aquela empresa, ela atua em várias frentes, parece dar uma sensação de que é uma empresa mais séria, uma empresa mais organizada, uma empresa mais confiável, tá? E fora que automaticamente vocês passam a fazer com que a sua marca aumente mais o conhecimento dela, tá? O foco é no resultado. Então, eu acabo tendo um resultado maior, eu impulsiono mais o meu negócio, eu tenho uma possibilidade maior de crescimento, tá? É um marketing que me permite ser flexível, porque eu vou trabalhar de acordo com o que o meu público quer, de acordo de onde está o meu público, tá? Posso trabalhar em diversos canais e o canal que um de vocês aqui vai trabalhar pode e muitas vezes vai ser diferente do canal que outro vai trabalhar. E é um marketing que busca criar uma mensagem unificada, tá? Por isso eu falo que é importante a gente trabalhar com uma linguagem visual, ir sempre com a visual, tá? Inclusive nos produtos de vocês. Que às vezes, por exemplo, eu tenho uma cliente que mexe com acessório. Eu olho o produto dela em qualquer loja, ela vende acessórios para lojistas, às vezes até esse povo da Globo pega a peça dela para montar personagem e tudo mais. Eu olho para a peça e eu falo, eu sei de quem é, eu conheço, eu sei de onde vem isso, eu sei por causa do estilo, sabe, da linguagem. Então, o Marketing 360 também nos permite, tá? E aí, existem inúmeros benefícios de se trabalhar com esse tipo de marketing. Desde o reconhecimento do público, né, que ele começa a nos ver em vários conhecer, né? Passamos a ser mais visíveis, uma possibilidade de expansão da nossa marca. Muitas vezes eu consigo reduzir o custo,
tá? E aumentar a minha produção a partir das estratégias que eu uso, eu começo a vender em maior, né? Escalar mais a minha venda e automaticamente reduzir o meu custo. Eu tenho uma credibilidade maior, um visual, um reconhecimento maior no mercado. Eu acabo tendo possibilidades maiores de crescimento, de melhorar processos, otimizar tempo e de conquistar novos clientes. Gente, mas eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Porque novo cliente é importante, fundamental. Mas, para além de um novo cliente, eu preciso cuidar muito bem do cliente que eu tenho. Tenho que fazer carinho, dar beijinho, carregar água na peneira para os clientes que eu tenho, porque é muito mais caro. Isso é comprovado, tá? É muito mais caro eu conquistar um novo cliente do que eu manter o cliente que eu tenho, né? Então eu tenho sempre que tentar cevar, né? Acariciar, tratar bem o cliente que eu tenho, para que depois eu invista em conquistar novos clientes. Tá? Então, para a gente, né, resumir isso e ir adiante, quando eu falo em marketing 360 graus, eu tenho pilares estruturais, tá? Que é o marketing digital, o marketing offline e a experiência do cliente. O cliente é algo importantíssimo. Porque assim, o cliente, quando ele tem uma boa experiência relacionada à sua marca, ao seu negócio, a sua marca, o seu negócio começam a ocupar um lugar diferente no coração desse cliente. Então, trabalhar experiência, ela é fundamental, tá? E experiência, ela pode passar por vários aspectos. Desde você colocar um cheirinho na embalagem para o seu cliente. Oi? Quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a Frânio quer? Não? Tá bom. Então, né, experiência é isso, desde um cheiro que a pessoa tem lá no seu negócio, até, né, com o seu produto quando ele recebe, o bilhetinho que ele tem. Às vezes, fazer um produto customizado para um cliente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, verídico. A, uma fábrica, né, vende muito pastel, que já não é só uma pastelaria, já é uma fábrica de pastéis. Ela recebeu um pedido, também vende via iFood, recebeu um pedido um pouco diferente, que queria o pastel sem um recheio. Porque, na verdade, aí a mãe explica, né, que o menino é autista e que ele não gostava de pastel com recheio. E aí a empresa, primeiro, entendeu que isso poderia ser uma oportunidade, transformou isso num nicho de mercado, porque hoje essa empresa vende o pastel frito sem recheio nenhum e entrega os recheios que a pessoa escolheu à parte, num potinho, tá? Isso via iFood, inclusive, tá? Então, o menino que é autista pode pastel do jeito que ele quiser. E os pais também podem escolher os seus recheios e receber seus recheios à parte. O que que essa empresa fez? Ela gerou uma experiência positiva para o cliente. Este cliente não quer comprar pastel de outro lugar, ele quer comprar o pastel daquele lugar que teve um tratamento diferenciado com o seu filho, né? Porque quis um pastel sem recheio e ninguém entregava, essa empresa entregou. Né? Então, a experiência passa pelo cheiro, experiência passa pela música, muitas vezes, tá? Pelo visual. Experiência pode passar por uma série de fatores, mas nós, clientes, queremos uma boa experiência, porque é uma boa experiência que faz com que eu consiga enxergar aquela empresa diferente da concorrência. A experiência passa a ser, inclusive, como a ser um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva, que é justamente o que eu falei, ser vaca estampada, né, no meio de vaca branca, tá? E aí, quando eu falo aqui, né, eu falei aqui que os pilares do marketing 360 são esses três. E aí eu preciso contar para vocês que o marketing digital, ele vai além das redes sociais, né? A gente acha que marketing digital é só rede social, e não é.
a gente tem possibilidades aí inúmeras, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Pode falar, alguém tem uma dúvida? Conte qual é a dúvida. Acho que ela colocou aqui. Cíntia, hoje participando de uma loja colaborativa dentro da Feira dos Produtores, montamos a loja há 2 meses e a aceitação dos diversos produtos está positiva. Estamos investindo dentro do artesanal, em sacolas craft e carimbos com a logomarca da loja no tom verde, indicando sustentabilidade. E em cada sacola que sai com presente, colocamos amarrado na alça o cartão de visitas daquela artesã. Muito boa ideia, tá? Eu acho que você está diferenciando, levando a marca. Se você puder começar a colocar, inclusive, a história dos produtos junto, é uma ótima, né? Sugerir para esses artesãos que coloquem a história do artesão, a história do produto junto para seguir na sacola. Isso também é um grande diferencial, especialmente quando vai ser aquele produto do artesanato vai ser presenteado para alguém, porque a gente gosta de presentear história, né? Então, talvez fique a dica aí. Achei super legal colocar o cartão de visitas, mas quem sabe, junto com o cartão de visitas, empreste, gente. Eu não estou falando para vocês fazerem coisa cara, não. Eu estou falando para vocês imprimirem na impressora da casa de vocês, tá? Lá, a historinha. Se você conseguir comprar um papelzinho, né? Linkando aí, você falou que você usa o papel craft, sacola craft. Se você comprar um papel craft e imprimir nele formato de pergaminho ou o que quer que seja, e colocar junto ali, você está mandando não só um produto, mas uma história junto. Isso aí tem valor e você consegue se diferenciar. Fica aí a sugestão, tá? E aí a pessoa que falou que queria, tinha uma pergunta, colocou aqui. Só não colocou o nome. Depois, se você quiser colocar seu nome, que aqui tá iPhone. Você colocou. Meu produto é alimentação. Eu não consigo por cheiro e tal. Mas o que me sugere colocar na sacola? A minha sacola é de papel craft. Qual é o seu produto? Me conta aqui. De fato, cheiro não dá. Mas às vezes dá para você pensar numa diferente. Me conta, oi, Bruno. Prazer, Bruno. O que é que você faz de alimentação para a gente pensar junto aqui? Que aí é mais fácil de eu te dar o exemplo. Estou esperando aqui, vou explicar, e na hora que você responder aí, pode responder com calma, eu te respondo aí, a gente constrói esse pensamento juntos, tá? Mas, ó, continuando aqui, enquanto para mim, o marketing digital, ele vai além das redes sociais, tá? Aqui a gente tem esse SEO, é Search Engine Optimization, que é um mecanismo de busca, tá? Então, é um mecanismo de busca que a gente consegue utilizar, por exemplo, lá no Google, para que as pessoas, na hora que coloquem, por exemplo, o Bruno falou aí, o produto dele é carne defumada e carnes recheadas. Prazer, Bruno, já tenho ideia para você, calma aí, né? Na hora que eu colocar lá, e eu já fiz isso, tá, Bruno? Carnes, embutidos, charcutaria, defumados. Isso tem que aparecer, né? O Google Ads, esse tipo de coisa, isso tem que aparecer lá no Google. Então, você pensar em como você pode fazer isso, que tipo de palavra você vai cadastrar, que vai ser interessante. Manda a inteligência artificial te ajudar, né? Mas aí, falando que é carne defumada e carne recheada, Bruno, eu acho que você pode pensar em. Porque assim, o seu produto precisa ser reconhecido pelo seu cliente como um produto diferencial, né? Ou seja, seu produto não pode ser qualquer carne defumada e nem qualquer carne recheada. O seu cliente tem que entender que aquele seu produto ele é top. Não significa que você tem que cobrar muito mais caro por isso, mas você pode sim cobrar mais caro. Mas vamos pegar, por exemplo, carne defumada, tá? O que que eu estou pensando aqui em carne defumada? Provavelmente você tem uma linguiça defumada, certo? Uma linguiça defumada sem conservante, que você tem que contar a história do seu produto, né? Isso é importante, tá?
E ao invés de você vender a linguiça no quilo, que a pessoa vai comparar o preço do seu quilo da sua linguiça com o preço do quilo da linguiça do seu concorrente, por que não? E eu já fiz isso para um cliente uma vez. Por que não comprar? é, Tenha um selinho para chamar de seu, porque assim, neste momento, você não vai conseguir. Ah, ele está falando porqueta, etc e tal, né? É, Talvez nesse momento você, não sei se você tem embalagem a vácuo, que para vácuo de pequena quantidade, porque é diferente, mas você tem aquela vácuo que embala coisa pequena ou só aquela vácuo que embala coisa grande? Porque, ó, o ideal seria. Tem logomarca, tem tudo mais. Perfeito, lindo, Bruno. Mas apresenta. Cada produto, ele tem que ser visto de maneira individualizada. Eu não sei se você já faz isso, tá, Bruno? Mas assim, você falou beleza da porqueta. Você vai vender a fatia, porque aquela fatia ali vale ouro. E aí a pessoa, na hora que ela vai olhar o preço da fatia, ela não está olhando o preço do quilo, né? Porque se você fala assim, suponhamos aqui, o quilo da minha porqueta defumada é, sei lá, R$ 60. A pessoa vai falar, nossa, que porqueta cara, porque a barriga de porco no supermercado está custando 20, né? No açougue está custando 20. A pessoa vai fazer essa comparação. É natural, né? Você vai vender por 60, por 80, por 100 o quilo. Você precisa, então, fracionar, vender em menor porções, de maneira que aquilo ali se torna uma iguaria. Aí eu ia te sugerir também, que eu já fiz, é, eu peguei, sabe essas folhas craft? Tem umas bem fininhas, né? Que não são muito mais finas, assim, não é bem fininha, não, mas mais fina. Eu simplesmente peguei uma. Isso foi uma ideia para um cliente, tá? Porque ele precisava de embalagem barata, porque esse cliente até tinha. Ele mexe com copa, mexe com outros, né? Outros defumados aí diversos. Mas aí ele tem aquela embalagem bonitinha. A embalagem às vezes é mais cara do que o próprio produto. E ele queria uma ideia de uma embalagem mais barata. Aí a gente pegou o papel craft e torcemos assim, ó, sabe? Igual uma bala mesmo, tá? Então torcemos assim e colocamos a logomarca, uma ondinha com a logomarca dele no meio. E aquilo ali virou um produto para você levar, né? Você vai no lugar, você quer impressionar, né? Porque é isso, muitas vezes as pessoas compram essas coisas. Eu fui convidado para ir na casa de uns amigos e quero levar alguma coisa, né? Então, as pessoas às vezes querem impressionar. Se você levar num saco branco, pega um negócio embalado a vácuo, num saco branco, né? Desses de supermercado aí, não impressiona. Mas se você pega e só torce aí, né, desse exemplo aí, mas podem ser outras coisas, e coloca numa né, numa roupagem mais bonitinha, você impressiona muito mais. E outra coisa, você não está sendo vista e comparada por peso, e sim por produto diferenciado, tá? Além disso, eu acho que você pode trabalhar muito pensando no digital assim. Né, o marketing não precisa ser só rede social ajuda, mas ter um bom site é legal e estar bem ranqueado nos mecanismos de busca lá do Google AdWords, dentre outros. Crie parcerias de maneira que seu produto possa estar não só tá vendo? Então, bom pensar em fazer. E sabe qual que é a boa notícia, gente? Hoje a inteligência artificial faz um site para vocês mesmo em 2 palitos, né? Claro, 2 palitos é exagero, mas quer dizer, é tranquilo, dá para ser feito a partir de inteligência artificial aí um site, tá? Claro que não vai ser o melhor do mundo, mas pode ser uma possibilidade. Vou chegar no tráfego pago aqui, tá? Mas eu acho que antes do tráfego pago, você tem muita coisa para ser feita, muita coisa mesmo. Então, investir em diversos tipos de produtos, assim, produtos, aliás, você não precisa nem de ter muito tipo de produto, mas embalagens diferenciadas aí, tá muito, mas que vai dar uma aparência legal, tá? Ter um site para chamar de seu com essa identidade visual de cor. Então, tudo tem que conversar. Você falou que você já tem a logomarca, que ótimo, mas tudo tem que conversar,
tá? E aí, depois que você fizer isso, antes de você investir em tráfego pago, você tem que ter. E esse tráfego pago, seja ele no Google, seja ele na rede social. Para ser no Google, você tem que ter um bom site. Sim, depois você pode, coloca aqui que eu vejo o seu arroba, combinado? E aí a gente até conversa sobre ele aí. Então você pode tanto investir né, você precisa investir num site, porque as pessoas automaticamente querem saber se aquele lugar, né, aquela empresa é uma empresa séria, sólida, né? E eu falei que o marketing 360 graus dá esta sensação aí de solidez, tá? Então é importante que você pense nesse site, não precisa de ser nada muito grande, mas pelo menos para as pessoas conhecerem o seu produto. E, claro, né? Marketing 360 graus vai além da rede social, mas rede social também 360 graus. Então, antes de você investir em tráfego pago, você tem que ter um bom feed, ponto final. Um feed construído ao longo do tempo. Por quê? Tem gente que vai lá e constrói, vai lá e faz um tráfego pago lá na rede social dele. Aí a pessoa vai lá, você vê lá, link patrocinado. Não, deixa eu ver. Aí a pessoa vai lá e entra. Na hora que entra, vê lá no feed. Eu tenho uma amiga que brinca, que chama o feed de para sempre, tá? Para quem tem dificuldade de entender o que que é feed, o que que é stories. Stories é aquele que você vai colocando e vai mudando. Você vai contando várias historinhas, que são histórias mesmo, tá? E o feed é aquele que fica lá, que é o para sempre, né, que a minha amiga chama de para sempre. Então, construa uma história. Você tem que ter uma robustez para a pessoa entrar e falar assim, não, realmente, essa pessoa é boa. Nossa, me deu vontade de provar, né? E coisas com visual legal, concreto. Então, antes de você investir no tráfego pago, você tem que investir num bom design, você tem que investir em fotos legais. Eu preciso pagar para isso? Depende, qual é a sua habilidade? Se você tem habilidade para criar uma arte legal lá no Canvas, pega lá um template do Canvas para chamar de seu, tá? E usa esse template, tá? Com essa cara, com essa cor, sempre pense, né? Será que para o meu tipo de produto o fundo escuro é melhor, o fundo claro é melhor? Qual o tipo de letra que vai ser boa? Qual o tipo de cor? Às vezes você mesmo consegue, ah, né, fazer esse tipo de coisa. Além disso, aí só depois disso, né, só depois que você investe numa rede social legal, né, num site para chamar de seu, que você tenha mais substância, aí sim você consegue, né? Você pode ir adiante. E aí eu entrei aqui, tá? Já estou te stalkeando. Beleza, entendi que a sua pegada é o fundo escuro. Ótimo, mas olha para você ver. Mesmo que você vá fazer uma divulgação da Copa, e olha que o seu feed está defasado. Se eu entrar aqui hoje, eu vou falar assim: nossa, será que essa empresa ainda existe? Porque está me parecendo uma empresa. A sua última postagem foi no dia 8 de abril. Quando a gente vai falar de marketing digital, a gente tem que ter. Aliás, em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter constância. Tá? Já vi, já entendi sua logomarca aqui, tá ótimo. Você tem identidade visual. Acho que as suas postagens têm que ser todas nesse caminho mais escuro, que é o que você escolheu inicialmente. Tudo que é colorido aqui, fora esse escuro, destoa e não faz né, não conta uma história. Todo site tem que contar história, tá? E aí, conta a sua história. E outra coisa, faça, e eu falei, né, a proposta aqui no de rede social. Então, eu vou parando por aqui, né? Que eu também não posso ficar falando muito de rede social, porque a proposta é mostrar para vocês que existe um universo além disso, mas conta a sua história, mostra o pré-preparo dos produtos, dá uma receita, vá além de simplesmente colocar o produto, o preço do produto e a propaganda do produto, tá? Isso vale para tudo.
Participe de feiras, tá? E aí, lá na feira, conta a sua história, gente. Contar a história é muito importante. Da onde que veio a sua paixão lá por defumados, embutidos, o que quer que seja, tá? Então, pense que a sua identidade está sendo construída. O que mais aí? Ok? Quem quiser mais colocar aí, pode ir conversando comigo aí também, tá? Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Beleza. Já tô até te seguindo lá. Eu entrei lá, te vi, tô te seguindo. Vou te seguir, tá? A coleguinha do macramê, vou entrar aqui e vou te seguir também. Vou te achar. Coloca o seu arroba aí de novo para mim, por favor, que eu já perdi ele. Acho que você não colocou o arroba, não. Teve alguém que tinha. Eu tive impressão, mas eu acho que não. Mas enfim, coloquem aí para mim, tá? Deixa eu continuar aqui, então. Ah, ótimo. O ChatGPT faz site para você. Não, não diria que o ChatGPT vai fazer o site para você, não, mas existe inteligência artificial que faz site, tá? Então depois pesquisa lá, dá um Google que você vai localizar, tá? E aí pense no marketing offline, que é muito importante. No caso de vocês, é muitíssimo importante, tá? Participe de eventos. Tá? Televisão? Não, vocês não vão fazer televisão, mas ponto de vendas é legal, né? No caso aí, degustação, participar de feira. Gente, vou seguir todo mundo aí, tá bom? Participar de. Até porque, olha, o pessoal está colocando aí, gente, os arrobas, não é só para eu seguir, não, é para todos seguirem, porque nós precisamos ajudar uns aos outros, né? A maneira como a gente se eu posso apoiar um pequeno empresário, por que não apoiar? Não me custa nada, né? Replicar o arroba desse empresário, né? Por que não aí? Não, eu acho que eu cheguei. Arte Sassa, eu cheguei, não cheguei, não, porque o que eu cheguei aqui é foto de uma mulher fazendo poses sensuais. Enfim, deixa eu continuar aqui, que depois, senão eu não consigo continuar e seguir arroba. Depois eu sigo a arroba de todo mundo aqui, que eu vou no chat, combinado? E pensar na experiência do cliente. Quando a gente pensa em marketing, a gente tem que pensar em estratégia. Para definir estratégia, eu tenho que pensar em persona. Quem que é persona? Gente, é o meu personagem, tá? É aquela pessoa que eu vou atender. Porque pessoas diferentes, é o perfil do meu cliente, porque pessoas diferentes gostam de coisas diferentes, têm características diferentes. Então, eu preciso saber quem eu quero atingir para que a partir disso eu construa um plano estratégico, um caminho, uma rota para que eu consiga atingir essas pessoas, esse meu cliente, essa minha persona. Então, conhecer esse cliente é muito importante, tá? Saber quem é o cliente de vocês é o primeiro passo para definir com precisão o público-alvo de vocês. E aí eu escuto demais das pessoas falando assim: professora, mas eu atendo todo mundo, eu não tenho discriminação, atendo para todo mundo. Eu não tenho isso. Tem que ter sim, e quem não tem isso, ah lá, ó. E aí sigam o IPPE também, tá, gente? Tem que ter sim, tá? Sabe por quê? Se vocês vão é, atender todo mundo, vocês não estão atendendo ninguém, vocês não dão direcionamento, vocês não se comunicam com essas pessoas. Eu falo que o melhor exemplo que eu tenho para dar disso é o Nescau. Tem criança que toma Nescau? Tem. Tem gente com 40 anos que toma Nescau? Tem. Tem gente que ah, de 60 anos que usa Nescau? Tem. Vocês usam Nescau para fazer muitas vezes a receita do bolo de vocês? Usa. Mas quem é o cliente principal que põe o dinheiro no bolso do Nescau? Jovens, certo? Tanto que toda a comunicação do Nescau é Super Nescau, energia que dá gosto. Tanto que na latinha do Nescau tem um raio de energia, tá? Ou seja, é um produto hipercalórico que dá energia para as pessoas. Então, é o jeito que eles comunicam. A gente idosa toma Nescau? Toma, mas não é a maioria. A maioria são jovens que gastam energia e precisam repor essa energia, ok? Então,
pensem no cliente de vocês, pensem na persona de vocês, tá? Aí eu estou até vendo aqui que o Luiz falou que as embalagens dele são feitas de saco de cimento reciclável, lava, tinge com tinta para tecido para fazer as sacolas. Que bacana, já tem marca consolidada. E que bom que você concordou com tudo que eu falei, porque viveu todas essas experiências antes. Você já está um passo adiante, né, Luiz? Bom saber disso. Tá bom de dar aula, então, para o restante dos colegas, hein? Dar aula no bom sentido, ajudar, tá, Luiz? Dar dicas aí para os colegas no chat também. Então, gente, construir a persona é muito importante. Hoje os clientes são muito críticos, muito exigentes, não têm tempo, gostam de praticidade, são bombardeados pela nossa concorrência e são extremamente informados, né? Esse é o novo cliente hoje. É fácil lidar com esse novo cliente? Difícil demais da conta, né? Então, essa é chamada geração 3.0 do imediatismo, porque as pessoas querem tudo para ontem, elas não têm paciência, tá? São extremamente consumistas, mas é naquele momento. Se passou 10 minutos, eu não peguei, não tive aquilo que eu quero, eu já desisti, eu já nem quero mais. Então, trabalhar para atender esse cliente crítico, exigente, sem tempo, prático, tá? Que querem rapidez, querem segurança, tudo e a tempo a hora. Significa que tudo que vocês puderem fazer para facilitar que o seu produto chegue até o consumidor final, vocês devem fazer, tá? E uma coisa muito importante: cliente não compra produto, cliente compra o benefício que esse produto pode proporcionar. Significa que a mulher não vai comprar saia de macramê para ela mesma. Claro que vai também, mas ela vai comprar, quer chegar no resort lá, e ela quer passar e fazer todas as mulheres quebrarem o pescoço olhando para ela e falar: Nó, arrasou, Bangu, né? Você não está comprando a saia, você está comprando o seu aspecto, corpão e todo o efeito que a saia de macramê, a saída de praia de macramê vai gerar, né? Você não está comprando só uma charcutaria gostosa, tá? Você está comprando algo que a pessoa vai falar assim: cara, que produto diferenciado. E aí a pessoa vai ter uma percepção de sabor, gente, diferenciada, simplesmente porque ela está achando. Tem vários experimentos no mundo inteiro aí. Teve gente que criou restaurante fake, fez um monte de comentários lá na rede social, gerou um frisson, e aí depois chamou críticos para irem no lugar. Ah, e aí, automaticamente, é, serviu foi miojo para as pessoas. E as pessoas, os críticos gastronômicos, provavam o miojo e falavam assim: nossa, que coisa espetacular. Gente, a pessoa não estava pagando pelo miojo, não. A pessoa estava pagando pela experiência de estar ali num lugar legal, vendo e sendo visto, tá? Então, pensem nisso. A pessoa que muitas vezes dá um presente, né? Não só uma flor, mas uma planta, ele não está, né? Ele não está comprando a planta, ele está comprando o significado, a simbologia, o carinho, o amor representado naquele produto. Então, vocês têm que lembrar disso, porque isso pode e deve virar estratégia de marketing de vocês, tá? Olha aí, quando eu falo de posicionamento, né, e que eu preciso pensar no meu cliente, eu tenho cliente que vai pagar R$ 2 num cafezinho desse. Eu tenho cliente que vai pagar R$ 10 numa xicrinha dessa desenhadinha. Eu tenho cliente que vai pagar R$ 30 num copo desse do Starbucks. Tá? Existe cliente para tudo. Eu só preciso entender como eu quero me posicionar no mercado. Se eu quero vender para a pessoa que vai pagar um copinho de R$ 2, para a pessoa que vai pagar uma xícara de R$ 10 ou para a pessoa que vai comprar Starbucks de 25, R$ 30, né? Vocês acham que o custo desses produtos é muito diferente para representar a disparidade de preço? Claro, é diferente. Não tenho dúvida de que a pessoa que vende o café num copinho desse não está investindo em marketing, não está investindo em nada, diferente do Starbucks, né? Aquela logomarca ali do Starbucks
eles gastam muito caro para ela existir, certo? Então, claro que tem tudo em volta, né? Tudo para além do insumo, certo? Mas a gente só tem que entender como é que a gente quer atender o nosso cliente, né? Como é que a gente quer posicionar o nosso negócio de maneira estratégica no mercado para atender o nosso cliente. E precisamos entender, o meu cliente é o cliente que vai comprar o copinho de plástico branco com café, a xícara bonitinha com a florzinha desenhada, ou o meu cliente é o cliente que vai comprar lá o copo do Starbucks, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso aí, certo? Olha, e aí eu falei com vocês de embalagem, tá? Então eu coloquei aí classe A e classe C. Gente, é tudo geleia, tá? Pode ser até que a geleia do potinho ali de plástico da classe C seja até mais gostosa, mas a geleia do potinho de vidro, que é mais bem apresentada, vai custar mais caro, tá? Vou colocar meu. Eu posso, eu não sei se eu posso colocar meu arroba aí, não. Posso, Ellison? Me explica aí. Se eu puder, eu ponho. Se eu não puder, também não ponho, porque eu não sei se eu posso. Não, não pode não, professora. Imaginei, por isso que eu perguntei, tá? Ok, gente? Então, pensem em como vocês vão apresentar o produto de vocês, porque classes diferentes, pessoas diferentes consomem produtos diferentes, valorizam coisas diferentes. E aí eu falei, conta a história do seu produto. O moço lá da charcutaria conta, cria uma história, tá? Que o seu produto é defumado com lenha de macieiras, né? Plantadas no quintal do sítio da sua fazenda e assim sucessivamente, tá? Contem uma história. Mostrem o make-off, os bastidores, tá? Gente, se vocês puderem, ao participar de uma feira, por exemplo, quando eu falo para mostrar making-off, bastidor, se vocês conseguirem, por exemplo, numa feira, mostrar lá a menina do macramê, olha, para fazer o macramê, leva lá num bastidor que a gente faz macramê, não é? Acho que sim. Leva lá, né? Como é que faz, os diversos passos, enfim, mostra. Conta, mostra os bastidores, mostra o quão complexo, o quão difícil é, porque é só quando vocês mostrarem que as pessoas vão valorizar. E aí, ao valorizar, as pessoas vão pagar mais por isso. Outra coisa, se ali há marcas fortes, há marcas reconhecidas no mercado, tá? Coloquei uma foto aí. Ah, eu faço brigadeiro. Tá, mas o meu brigadeiro é recheado de Nutella, né? Quer dizer, uma marca já consolidada, pega carona nisso. Tá usando Nutella, você tem que estar usando Nutella. Se você falar que você está usando catupiry, não pode ser mistura de maisena com essência de queijo, não, tem que ser catupiry, né? Isso é importante também, tá? E lance edições limitadas. Então você vai, né? Eu coloquei aí isso é uma foto do Verde Mar, inclusive, né? Ele está de volta, a temporada da tangerina. E aí eles divulgam lá, né? Agora é a temporada da tangerina, então agora eu vou ter suco de tangerina vendendo aqui. E aí dá uma sensação de urgência na pessoa, a pessoa quer ir lá e quer comprar, que ela não sabe quando que vai ter de novo e ela acha que vai acabar. Aquela sensação de escassez dá uma questão de urgência na pessoa para a pessoa comprar mais, tá? Então, tudo isso é estratégia, gente. As pessoas pagam mais caro por isso. Porque eles acham que é de maior qualidade, porque eles acham que demoram mais para ser feito. Isso tem nome dentro do marketing, chama viés de percepção de esforço. Não se preocupem com isso. Contem essa história, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença vocês contarem essa história para o cliente de vocês, tá? Para tudo, tá? Pensem em como vocês vão engajar o cliente de vocês. Lá o moço da charcutaria, né? Eu falei lá, brinquei aí da lenha lá, que você vai fazer o seu defumado, mas você pode falar, por exemplo, que o seu produto ele é comprado de fornecedores
e não de grandes fornecedores, tem um controle do. Gente, tá? Isso faz diferença, as pessoas pagam por isso, tá? E aí, então, como eu disse, né, eu trouxe apenas uma imagem aqui para ilustrar, o marketing 360 graus, ele passa aí por vários aspectos. Então, primeiro, a jornada do cliente. Tá? Essa jornada do cliente, ela é importante, porque é tudo que o cliente passa para estar com você, por todas as pessoas que esse cliente passou. O que é valor para esse cliente? Quando eu penso e vou pensar nesse planejamento da jornada do cliente, eu preciso olhar de fato para o meu cliente. Eu falei lá com vocês, né, da importância de construir persona, né, de construir esse personagem. Isso é muito importante, porque quando eu construo o personagem, eu consigo ter empatia por esse personagem. Quando eu me coloco no lugar desse personagem, desse possível cliente, né, e entendo, eu me coloco, eu sinto as dores desse cliente, eu consigo pensar em produtos ou serviços que venham de encontro com essas dores. Ou seja, esses produtos ou serviços vão ser quase que um remedinho para a dor desse meu cliente, né? E aí, é a partir disso que eu crio a minha proposta de valor, que é o que eu falei lá com vocês, né? Que é importante que eu seja vaca estampada no meio de vaca branca. Eu só consigo fazer isso quando eu entender quem é o meu cliente e passar pela jornada de dor, de sofrimento, de sentimento, de necessidade desse meu cliente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou usar quem? Quem quer ser usado como ninguém? Tá, vou usar o menino lá, o moço lá dos produtos defumados, então, só porque a gente já meio que começou a trabalhar com o case dele, então, para a gente dar continuidade, tá? É, vou pensar. Normalmente, quando a gente pensa em cliente, a gente pensa em três perfis de clientes, tá, gente? A gente vai pensar, a gente vai construir no mínimo três personas, ou seja, três perfis diferentes de cliente. Vamos pensar lá no moço da charcutaria. é, quem são as pessoas que vão comprar com ele? Primeiro, pessoa que gosta de coisas gostosas, defumadas, está na cozinha, mas que não tem habilidade para fazer. Porque tem um monte de gente que não vai comprar. Eu estou chutando aqui, tá, coleguinha? Não vai o torresmo de barriga dele, que custa 60, R$ 70 o quilo, porque sabe fazer o torresmo de barriga recheado. E aí essa pessoa vai lá no açougue, vai comprar, pelo preço do quilo dele, vai comprar uma peça, uma manta de comprar uma linguiça, vai fazer um monte, não uma fatia, com o mesmo valor, entendeu? Então, é, quem é o cliente? É um cliente dele. Ah, ele tem um perfil que é uma pessoa que gosta de qualidade, de produto com qualidade, não se incomoda de pagar mais caro por isso, né? Então, imaginando, então, um homem que né, a primeira persona aí, um homem que gosta de cozinhar nos finais de semana para a família, né? Mostrar os seus dotes culinários, porque ele gosta de ser elogiado, mas ele também não sabe pegar e fazer do zero. Então, ele precisa comprar as coisas mais prontas. Pode ser um cliente? Pode. Um outro. A pessoa que queira, uma mulher que quer produtos semi-prontos para colocar na airfryer, só terminar na airfryer, pode ser um cliente? Pode ser um cliente. Enfim, a gente vai pensar nessas pessoas e vai pensar na jornada do dia a dia dessas pessoas, tá? Então eu pensei, por exemplo, esse homem. O que que esse homem faz? Ele trabalha, estou chutando aqui, ele trabalha num escritório de engenharia. Durante a semana, ele passa a semana toda fora de casa, porque ele fica lá nas obras, e aí ele come em refeitório de peão, dorme
nessas casas compartilhadas aí, que eu esqueci o nome. Chega na sexta-feira à noite, ele vai para a casa dele. E aí ele chega em casa, ele gosta de chegar em casa, abrir a sua cerveja geladinha e comer um tiragosto, que ele sinta que ele está em casa, uma coisa caseira. Né? E aí ele gosta de se reunir com os amigos, de chamar as pessoas para ir para a casa dele, mas ele não sabe fazer as coisas, não é bom de cozinhar, né? Então ele precisa de coisas práticas que ajudem ele no dia a dia. Olha, você percebe que eu estou falando, fazendo a jornada dele, de tudo que essa pessoa faz, e aí eu vou pensar assim nas dores dele. Ele adora um joelho de porco, eu não sei se ele faz não, mas estou pensando aqui, adora um joelho de porco, mas normalmente os joelhos de porco que ele consegue comprar aí, eles são enjoativos, eles são, né, feitos com sal de cura e não são, né, não tem aquele gostinho de produto caseiro. Então, qual a dor dele ele quer poder chamar os amigos na casa dele, servir uma coisa especial, porque é o momento que ele está, né, ele gosta de confraternizar, porque ele já passa a semana inteira fora, quer servir uma coisa especial para os amigos dele, mas não sabe onde encontrar e não sabe fazer. E aí o seu produto vai lá, você pensou na jornada do cliente, você planejou produtos que venham ser um remedinho para a dor desse cliente, tá? Eu posso pensar em vários. Aqui, eu até vi que teve uma pessoa que colocou assim, mas não colocou o produto, aí eu não sei qual é o produto, como que eu falo do produto que eu não sei? Se quiser colocar aí, depois coloca que a gente vai pensando no seu também, tá? Que mais? Pensar em automatizar o seu marketing, né? Então, por exemplo, hoje é possível, a partir de aplicativos, você programar as suas postagens com horário, com dia e horário, tá? Para que a coisa fique automática. É possível você programar disparo de e-mail. Esse CRM aqui é Customer Relationship Management, né? Que é a gestão do relacionamento com o cliente, onde você consegue é, colocar as informações do cliente numa plataforma e, a partir dessas informações, trabalhar essas informações, tá? É, eu não entendi. Você perguntou qual aplicativo que faz isso? Depois dá um Google. Existem vários, não é nenhum, não, tá? Mas dá um Google aí. Eu vou ver se eu dou um Google aqui enquanto a gente conversa. App que faz post Instagram. Ó, entrei, aí tem que entrar e olhar, tá? Posts ilimitados com inteligência artificial. Galilei, tá aqui. Aí tem vários aqui. Você vai entrar, vai ver os que são gratuitos, os que não são, enfim, tá? Dá um Google aí. Tudo que eu tô falando é só vocês darem um Google ou então pergunta lá para o chat GPT qual que é a inteligência artificial que faz isso. O chat GPT vai te contar, tá? Ou o chat GPT, ou o Gemini, ou enfim, tá? Beleza. Então, o que mais? Então, essa automação do marketing, ele te ajuda bastante, porque você consegue já ter muita coisa pronta, deixar muita coisa já preparada, tá? Mecanismos de buscas, então, como que as pessoas vão me encontrar, tá? Através de palavras-chave no Google, entendendo que a vida não é feita apenas de rede social, né? E que muitas vezes a gente dá um Google. Eu não sei se eu sou retrógrada, tá, gente? Mas tudo que eu quero, eu dou um Google. Eu não vou para rede social de início, muito pelo contrário. Que rede social, o povo divulga um monte de mentira, né? Divulga terra do nunca e do ninguém lá. Eu gosto de ir para ver se a pessoa tem site, como é que é, por isso eu uso muito o Google, tá? O que mais? Campanhas pagas, anúncios, né? É importante? Eu posso fazer isso de inúmeras maneiras, gente. Eu não preciso somente fazer isso por rede social. Então, por exemplo, eu posso pagar um anúncio dentro de um site. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma pousada, tá? Eu posso ir lá num site Melhores Destinos, que divulga viagem, e pagar um anúncio lá nos Melhores Destinos, pagar para uma pessoa fazer visitar, convidar uma pessoa para visitar, por exemplo, a minha pousada, né, dar a opinião sincera da minha pousada, né? Então, são possibilidades de mídias pagas.
Eu posso trabalhar com analytics, né, com métricas e conversões, também faz parte do marketing digital, né, que eu entender lá quais são as pessoas que estão entrando no meu, né, no meu site ou na minha rede social. Eu consigo ver, inclusive, assim, olha, as pessoas que estão entrando no meu site, na minha rede social, quanto, né, no meu site, quanto tempo eles navegam no meu site, eles estão colocando alguma coisa no carrinho e está ficando lá no carrinho, né, até para depois eu disparar alguma coisa, né, alguma informação, algum comunicado para essas pessoas. Ou eu posso olhar, por exemplo, eh, quem está entrando no site da minha concorrência e aí tentar chamar essas pessoas para mim, né? Ou mesmo nas redes sociais. Eu posso e devo trabalhar marketing de conteúdo, criar conteúdo. Gente, as pessoas erram muito, porque as pessoas simplesmente fazem o marketing assim. Põe a foto do produto lá, põe o preço do produto e pronto, ponto final. Claro que não, gente. Vocês têm que trabalhar marketing de conteúdo, né? Qual o conteúdo que vocês vão ter lá? Conta uma história, grava uma receita, tá? Mostra as diversas maneiras que você pode utilizar isso aí, tá? Tudo isso vai fazer diferença. Então, crie conteúdos relevantes que façam com que as pessoas queiram te seguir. E eu, sinceramente, quando eu entro num site ou quando eu entro numa rede social, eu vejo que a pessoa é mais do mesmo, eu nem sigo. Mas se eu vejo que a pessoa tem coisa criativa, coisa inovadora, né? Que eu posso me inspirar aí, que eu posso aprender, aí eu sigo. Eu sigo porque eu sempre quero mais, né? Então, pensem nisso. Mostrem receitas, mostrem apresentações do produto de vocês no prato, né? Por exemplo, se for de comida, mostra lá as diversas que as pessoas podem usar a saída de macramê, né? Será que pode ser só saída? Não dá para usar de outro jeito, tá? Redes sociais, né? E interagir, gente. Não adianta nada você ter um monte de gente te seguindo social se não houver interação dessas pessoas com você. Se essas pessoas não curtirem, não compartilharem, não comentarem o que vocês estão fazendo, né? Então, engajem, tá? Façam com que essas pessoas se interessem, engajem junto com vocês. Então, o marketing 360 graus, a gente pode trabalhar com vários aspectos. Ele não é algo vai evoluindo. E o que eu estou falando hoje, daqui a pouco tempo, vai mudar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial que veio para transformar tudo. Eu não sei se vocês têm o hábito de usar inteligência artificial. Eu tenho. Eu brinco, hoje de mais cedo, eu uso tanto inteligência artificial para fazer várias coisas que eu faço na minha, várias coisas mesmo para inteligência artificial, tudo. Eu jogo lá uma foto de um. Eu vou lá, por exemplo, sei lá, vou fazer meu aniversário. Aí eu vou lá na internet, olho, gostei do modelo de um convite. Aí eu pego, copio o modelo do convite que eu gostei, jogo lá na rede social e falo assim: crie um convite igual a esse, em alta resolução, mudando as informações para. Aí muda a data do evento, muda tudo. Eu fiz isso esses dias. Ela vai lá e cria, igualzinho, do jeito que eu gostei. Ou eu peço para se inspire nessa arte e crie outra. Não gosta, eu falo, não gostei, faz mais, muda isso, muda aquilo outro, né? Gente, inteligência artificial é um que ainda é menosprezada, tá? E o IPPE está super atento a isso, viu, gente? Eu já vi aí divulgação de cursos no IPPE de inteligência artificial. Então, vão assistir, porque tem muita coisa boa que o IPPE está oferecendo, tá? Ferramentas como chatbots inteligentes, vocês podem utilizar, tá? Que vocês mesmos conseguem assinando um chat GPT, um dessas ferramentas pagas, vocês mesmos conseguem construir robozinho e para responder chatbot, assistente de voz, né? Realidade aumentada, data analytics, né? Que é análise a partir de dados, de informações, tudo isso
a inteligência artificial nos ajuda, tá? Outra coisa é o Phygital. O que que é isso? É a fusão entre o físico e o digital, criando experiências, como, por exemplo, QR Codes em lojas físicas. Então, você vai lá, a pessoa vai na loja física, mas tem lá um QR Code para ela comprar algumas coisas online, caso a loja física não tenha. Várias lojas já estão assim, né? Eu vou pegar como exemplo aí, lá no BH Shopping tem uma. Ai, esqueci o nome dela, gente. Vai dando uma determinada idade, né? A gente vai esquecendo de tudo. Mas enfim, a loja está lá, mas a loja quase não tem produto. Tem os produtos alimentarem, mas o propósito maior deles é que vocês entrem dentro da loja, experimentem, gostam, façam a compra, o pedido pela internet e podem até marcar para não pagar frete de buscar na loja física. Isso para a loja é maravilhoso, sabe por quê? Ele não tem que ter o estoque. Estoque, excesso de estoque é dinheiro parado. Então, essas lojas podem se dar ao luxo de não ter esse excesso de estoque. Então, isso, tá? Essas vitrines interativas, essas compras integradas, tá? Isso tudo é tendência que veio para ficar. E comunicação orientada por valores, ou seja, hoje o perfil atual de cliente compra por um propósito. As pessoas não compram mais por comprar. As pessoas querem saber se o produto é cruelty free, né? Ou seja, se teve crueldade animal ou não, se teve teste em animal ou não. As pessoas querem saber se o produto preserva o meio ambiente ou polui o meio ambiente, né? Não é à toa que a Natura despontou aí muito, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional. Por que isso, gente? Porque a Natura, ela exige propósito, ela vende com propósito, ela trabalha com responsabilidade social, ambiental e ética. Ela se preocupa qual a origem da castanha do Pará que eles estão comprando, do açaí que eles estão comprando, do babaçu que eles estão comprando, tá? Eles querem saber, eles querem lá ver se o lugar está sendo reflorestado, se eles estão depredando. Eles querem saber o que que as pessoas estão fazendo, como a comunidade está vivendo. Eles vão lá e treinam a comunidade para, por exemplo, as mulheres da comunidade, suponhamos que eles têm um produto lá com óleo da castanha do Pará. Eles vão lá e treinam a comunidade para aprender a fazer biscoitos com o bagaço que sobra da extração do óleo da castanha do Pará. Aí eles vão lá e treinam a comunidade para pegar a casca da castanha do Pará, triturar e virar base para as embalagens que a Natura usa, enfim, tá? Eles são preocupados em não trabalhar, não ter trabalho escravo, né, análogo à escravidão, trabalho infantil, tá? E hoje em dia, gente, isso é muito pertinente, muito importante mesmo. Eu não sei se vocês viram o ano passado o escândalo que nós tivemos nas vinícolas nacionais, porque eles estavam comprando matéria-prima, acho que inclusive aquela Aurora teve isso, tá? Porque estava comprando matéria-prima de um fabricante que estava usando mão de obra com analogia à escravidão, tá? Muito cancelamento, né? A vinícola teve muito cancelamento em virtude disso. Da mesma maneira que lojas como Zara têm e tudo mais, né? Então, hoje, pensem, o produto de vocês tem propósito? O produto de vocês algo que vocês tiram da natureza que ia poluir e não polui mais, né? Vocês usam retalho para alguma coisa, né? Por exemplo, pensando aí nas pessoas que costuram, vocês usam retalho para alguma coisa, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu escutei alguém no fundo. Não? E se fazem, gente, contem. Contem, porque isso aí é estratégia de marketing, tá? Isso é estratégia de marketing, porque tem gente que compra quando tem propósito.
tá? Então, quando a gente pensa em marketing 360 graus, eu tenho que considerar todos esses canais, eu tenho que considerar tudo isso, e eu tenho que colocar a boca no mundo, eu tenho que contar para o meu cliente que isso acontece, que eu faço, tá? Que essa é uma ação real, certo? É, Isso aqui é mais visual aí, mas para a gente já falou sobre isso, né? Sobre essa importância de construir relacionamento com o público, de criar e divulgar um conteúdo relevante, de pensar e se preocupar com a jornada do cliente, tá? E nutrir leads. Você sabe o que que são leads, gentes? É assim, quando vocês vão lá participar de uma feira, isso é importante, isso eu não falei. Vocês vão lá fazer uma feira. Aí chega uma pessoa compra um produto de vocês. Tenham o cuidado de pegar os dados dessas pessoas. Aí vocês vão falar assim: nossa, Cintia, mas isso é difícil demais. Eu estou lá no meio do negócio, estou vendendo, a pessoa não vai querer ficar me deixando nome, telefone, Instagram. Claro que não. É fácil. É só vocês fazerem uma campanha, por exemplo, a pessoa está indo lá, às vezes está comprando, às vezes nem está comprando, está passando o stand, e aí você fala assim, e gostou de alguma coisa? Você fala assim, peraí, olha, preencha aqui esse cupomzinho e põe na urna que hoje, ao final do dia ou ao final da feira, nós vamos sortear a peça X, o produto Y, tá? O serviço Z, que seja. Você pode ter certeza, vai ter um monte de gente que vai preencher porque quer participar do seu sorteio. Gente, ali na mão, de maneira voluntária, vocês têm pessoas, ou você pode falar assim: olha, você quer participar do sorteio, né? Sendo hoje ainda mais tecnológico, você quer participar do sorteio? Tem um QR Code aqui, eu acabei de falar sobre essa estratégia exclusiva. Entra por esse QR Code aqui, ele vai dar lá no nosso Instagram, segue o nosso Instagram e curte lá a postagem dessa feira. Ou, enfim, aí vocês vão pensar no que vocês vão fazer. Podem ter várias estratégias. Automaticamente, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão pegando leads. Leads, isso tem a ver com funil de vendas, tá? Você vai captando um monte na boca do funil. E aí você vai trabalhar esses leads, porque eles vão afunilando. Quem compra mesmo é só a boquinha do funil, mas você pega um monte antes, tá? A questão é, se eu não trabalho esses leads e se eu não alimento constantemente um relacionamento com esses leads, se eu não falo com esses leads que eu existo, eles vão esquecendo de mim, né? E o marketing de automação pode me ajudar a nutrir esses leads, né? Então, são todas estratégias que vocês podem utilizar aí para, né, engajar cada vez mais o negócio de vocês e crescer cada vez mais, tá? E aí, trouxe para vocês, já chegando bem próximo do nosso, tá? Trouxe para vocês aí os 10 passos para a gente implementar o Market 360 graus. Primeiro deles, defina os objetivos, as metas claras, gente. Não é assim, o que que eu quero? Ah, eu quero vender mais. Não. Não, 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 não. O que que eu quero? Ah, eu quero vender tantos R$ 1.000 por mês. Por exemplo, eu quero vender, sei lá, R$ 15.000 por mês. Eu quero aumentar os meus clientes em tantos por cento, tá? Defina metas, objetivos claros, numéricos, tá? Crie personas detalhadas, ou seja, pensa quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo. Construa a persona desse cliente, desse público-alvo e siga com ela, tá? Pensando, se colocando no lugar dela. Mapeie toda a jornada do seu cliente, ou seja, todas as dores, todo o trajeto, tudo que essa pessoa gosta, que essa pessoa faz, tá? Pense nos canais certos para vocês divulgarem. E canal certo não precisa só ser Instagram, não, tá? Tô vendo, eu tenho um monte de gente através do WhatsApp, que o maior canal da pessoa
rede social são os grupos de WhatsApp, né? Não podia deixar de falar nesses grupos de WhatsApp. É uma boa possibilidade, né? Padronize a comunicação e o tom de voz, que eu falei, tem uma linguagem única. Não fica cada hora colocando uma cor diferente, um jeito de falar diferente. Não, escolhe e vai. Cria estratégia e vai, tá? Produza conteúdo personalizado por canal. Cada um tem que inclusive ter a sua cara, tá? Tudo que você puder automatizar e pedir a tecnologia para fazer para você. E, gente, quando eu falo automatizar e pedir a tecnologia para fazer para você, cruzar os braços e esperar acontecer, não. É dar o comando certo, tá? Muito do que eu faço, inclusive esta imagem aqui, ó, que eu estou apresentando para vocês, e muitas outras que eu apresentei no dia de hoje, foram todas construídas pelo Chat GPT. Paga. Vocês acham que se eu colocasse lá para o Chat GPT, crie uma imagem com os 10 passos para entrar o marketing 360? Vocês acham mesmo que ele ia fazer desse jeito? Claro que não, gente. Eu tenho que contar o que que eu quero. Olha, os 10 passos para me implementar o marketing 360 são esses. Crie uma imagem com qualidade, e você explica, e ele vai construir, aí você não vai gostar. Aí ele vai construir, que acontece muito comigo, vocês perceberam que eu sou uma pessoa colorida, né? Tudo meu é muito visual e muito colorido. Aí ele vai lá e cria tudo numa corzinha só. Não gostei, eu coloco assim para ele, não gostei, quero tudo colorido, use as cores. Aí eu explico para ele todas as cores que eu quero que ele use. Ele vai lá e usa, né? Então é isso. Usar, automatizar, usar a tecnologia dando os comandos corretos. Não é milagre, tá? Monitore os seus KPIs, que são os seus indicadores de performance, as métricas de desempenho, né? O que que eu quero dizer com isso? Indo lá, por exemplo, para a rede social. Esse post meu, ele foi muito visto, pouco visto? Quantas pessoas viram? Qual a hora que essas pessoas viram? Quem foi o perfil das pessoas que viram? Tá? Entenda isso para entender o que que as pessoas suas vão gostar. Analise, tá? Otimize constantemente, né? Faça coisas diferentes com a sua base de dados, se comunique de maneira diferente, entregue equipes de marketing, vendas e atendimento. Tem que ser tudo um pacotão só, se é que vocês são grandes a esse ponto, que provavelmente vocês, né? A empresa de vocês é Eu SA, né? Que é pequenininha, mas se for um pouco maior e tiver alguém para vender, alguém para fazer marketing, alguém para atender, entenda que isso tudo tem que estar falando a mesma linguagem, certo? Já estou aproximando do fim, eu, na verdade, só tenho exemplos para vocês agora, tá? Então, olha, é, por exemplo, a Amazon. A Amazon, vocês conhecem, ela é uma empresa que cresceu muito no marketing 360 graus, por ser o que eles chamam de omnichannel e personalização. Ou seja, eles têm um ecossistema que eles conseguem, a partir do uso da inteligência artificial, a partir de e-mails, e de comportamentos, apresentar, contar para o cliente. Gente, e a Amazon, eles têm um trabalho fantástico, porque, sim, eles têm grupo no Telegram, divulgando produtos com descontos exclusivos para os membros do grupo Telegram de produtos da Amazon. Eles têm frete grátis para um monte de coisa. Eles têm uma entrega rápida que chama um monte de gente. Então, eles usam várias atrair e manter o cliente, né? Além de tudo isso, quem é cliente Amazon Prime, né, não paga o frete nos transportes e, além de não pagar, tem preços diferenciados e tem o streaming da Amazon, que é a Amazon Prime, né? Ou seja, tem a televisão da Amazon, que ela, no final das contas, ela é concorrente, inclusive, da NET, né? E a Amazon, ela utiliza essa integração total. A Amazon tem data center, empresa de nuvem aí para as informações ficarem nas nuvens, né? Então, ela utiliza várias estratégias ao mesmo tempo, tá? Não é à toa que ela entrou no mercado brasileiro, veio para ficar e só está crescendo,
tá? Domina muito e é impressionante. Quando eu estava aqui dando aula para vocês, tocou o interfone, meu menino, eu estou em casa, meu menino foi lá receber. Eu comprei vinho no domingo, lá pelo site da Amazon, porque eu compro muito mais barato do que se eu comprar na loja. Eu sei o vinho que eu quero, eu vou lá, escolho e compro, tá? E é muito mais barato. Eu não pago frete, então não tem. Eles entregam dentro da minha casa, literalmente, né? E ó, eu comprei domingo, hoje é terça, já está aqui, né? Muito rápido. Trouxe também aí para falar com vocês do case da Magazine Luiza, né? Apesar do que a Magazine Luiza está enfrentando grandes problemas financeiros aí, tá? Não sei se vocês viram. Mas, de qualquer maneira, a Magalu também usa diversos canais, como aplicativo, marketplace, loja física e um grande posicionamento digital. Ou seja, eles têm de tudo. Quem gosta de comprar na internet, compra. Quem gosta de ir na loja, compra. Quem gosta de comprar pelo aplicativo, compra, né? Mas o nome Magalu está espalhado por todos os lugares aí, ok? Tem mais outros dois casezinhos aqui, do Nubank, do Starbucks, tá? E eu já estou terminando, tá? Esse é o último slide. Então, o Nubank, ele se comunica bem a sua marca, tá? Ele tem muitas publicações, trabalha e-mail, trabalha rede social, tem aplicativo para atender as pessoas e, pasmem, não tem loja física, não tem um banco físico para chamar de seu. Ainda assim, eles conseguem trabalhar, né, o marketing 360 de diversas maneiras. E o Starbucks, tá? Que trabalha muito com essa experiência que eu trouxe para vocês, né? Expliquei, que é o Fidigital, né? A Fidigital, é difícil de falar, né? Que na verdade é a compilação do físico com o digital. Tá? Então, muito com leitura de QR Code, mas muito também com personalização. Então, você pede um Starbucks, eles escrevem lá no nomezinho no copo, né? Quem que eles vão chamar, o nome da pessoa, tá? Tem e-mails personalizados, ofertas personalizadas de acordo com o perfil. Quem compra mais vai ganhando mais descontos, tá? Tem o Starbucks, você pode dar de presente produtos Starbucks e o próprio cartão Starbucks, né? Então, eles procuram trabalhar muito essa integração entre o físico, presencial, loja, com o digital também. Certo? E é isso, né? Novamente agradecer aí a vocês que estiveram aqui comigo até agora. Vou aqui entrar no chat e vou seguir vocês. Se eu não se, né, os que já começaram a me seguir, ok, mas né, não, a gente não pode divulgar, super louvável, entendo. E aí, boa sorte, sucesso para vocês no negócio de vocês, tá? Obrigada aí e obrigada aos nossos patrocinadores que permitem que esse projeto gratuito tão bacana chegue na casa de cada um de vocês. É isso, professor. Antes da gente estar se despedindo, antes da gente estar finalizando, quero convidar o pessoal, a Fátima, a Mel e quem mais pode estar abrindo na câmera para a gente fazer um registro legal aqui da nossa palestra, da nossa tarde. E aí, pessoal, quem topa participar Abre desse aí, print galera. rapidinho? Então vamos lá, vou tirar o print de nós quatro aqui, aquele sorrisão, hein, turma? Para a gente fazer aquele print. Fiquem à vontade para postar nas redes sociais, para marcar o IPPE, para a gente alcançar ainda mais pessoas mais interessadas em adquirir conhecimento, em adquirir mais conexão, porque aqui no IPPE a gente também proporciona conexões. Então, vou tirar o print, aquele sorrisão. É um, é dois e é três. Aí, muito obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. A gente aguarda vocês nas próximas programações do PPE. Lembrando que mais tarde a gente tem palestra, a semana inteira repleta de palestras. Então, é isso. No mais, um bom descanso, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, liga para o PPE que a gente tira sua dúvida, já marca sua consultoria, já marca aquela palestra mais tarde. E é isso. Um abraço. Muito obrigado.
Tchau, gente. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau, professora. Com Deus, turma. Tchau. Vou encerrar aqui.